Gente, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos, presidente, deputado Ivair, com 183 já pessoas aqui nos assistindo, mas inscritos chegamos a quase 700, então o número só está crescendo aí. Para os que não me conhecem, me chamo Tânia, respondo aqui pela Gerência Geral da OCB e hoje com o compromisso de mediar o nosso primeiro encontro do ciclo de debates Cooperativismo na Reforma Tributária. Esse tema que tem tirado muito sono aí de muita gente, de muitas das nossas cooperativas, e um tema tão caro, né, deputado, para o Brasil, para a retomada da economia, com certeza após essa pandemia. E nós temos certeza absoluta de que é um tema também que vai ser prioridade nos debates políticos dentro do Congresso Nacional para esse segundo semestre. Também ali, conjuntamente com os temas da pandemia, esse tema com certeza vai merecer destaque nesse segundo semestre. E lembrando a todos que nos assistem, esse evento está sendo gravado e depois iremos disponibilizar na nossa plataforma do YouTube do Sistema OCB. Então, fiquem tranquilos, quem não conseguir compartilhar aqui, está conosco nessa data, todos o nosso ciclo vão ser inseridos lá na nossa página do YouTube. Vou pedir a Fernanda agora que projete rapidamente aqui, presidente, o nosso calendário, né? Iniciamos hoje com uma visão geral da reforma tributária, com os aspectos mais gerais, mais amplos, mas a gente tem sim a intenção de fazer um debate mais setorizado. Está aqui o calendário para que todos que nos assistem já façam as inscrições. A intenção é que a gente trabalhe pontualmente, deputado, ramo por ramo, que a gente consiga discutir junto com os especialistas, junto com outros deputados que farão parte também desses dias, desses debates, junto com a nossa equipe do Sistema OCB, um debate bastante aprofundado para que a gente tenha maior engajamento das nossas cooperativas na busca de um alinhamento e de uma posição do sistema com relação a esse tema aí tão caro e tão importante para todo o país, que é a reforma tributária. Então, aqui temos o calendário dessas reuniões, iniciando setorialmente com o ramo agropecuário, na quarta-feira, aí, com a presença novamente do presidente, do coordenador nacional e de especialistas desses ramos todos. Esse aqui é apenas um lembrete. Esse link também está no nosso chat já, a nossa equipe está colocando ali. E como com certeza vão vir muitas sugestões, muitas dúvidas e muitos questionamentos, a gente pede que vocês identifiquem a cooperativa, da onde vocês estão falando, porque caso não seja possível hoje a gente responder todas essas perguntas, a gente vai direcionar aos dias que vão ser tratados desses assuntos nos ramos específicos. Então, ninguém aí vai ficar sem resposta, todo mundo vai poder participar e poder estar com a gente nesse ciclo de debates. Então, presidente, sem mais delongas, estamos aqui com quase 250 participantes. Já passo a palavra para o senhor aí para dar as boas-vindas e a palavra inicial nesse nosso primeiro dia aí. Muito obrigado, Tânia. Boa tarde a todos os amigos cooperativistas do Brasil todo. Meu boa tarde especial à Amanda, que está aqui conosco, e principalmente ao meu amigo deputado Ivair de Mello, essa grande figura, um parlamentar exemplar, que tem sido um coordenador extraordinário da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Então, Ivair, muito obrigado, não só por estar aqui conosco. Nós estamos tão habituados com a sua presença, com a sua amizade, que às vezes a gente esquece de reconhecer. Eu quero agradecer mesmo pelo tempo que você tem dedicado ao movimento cooperativista brasileiro, ao movimento como um todo. Você fez disso uma bandeira, uma causa, e tem tocado essa causa com muita prontidão, com muita relação de amizade. Então, fica a minha gratidão. Fica a minha gratidão também aos deputados que vão participar conosco, ao Baleia, que é aqui da minha região. Já está aqui, viu, presidente? Baleia já está na live? Ô, Baleia, alegria ter você conosco, velho.
Baleia é um companheiraço, sempre foi um parlamentar que, na hora do aperto, o Baleia arruma um tempo para nos ajudar, para nos acudir em todas as bandeiras do cooperativismo. Então, Baleia, muito obrigado por encarar esse desafio conosco. É um desafio fundamental. Nós estamos com mais de 700 pessoas nos assistindo, Baleia, pelo Brasil afora. E é muito importante que todos se engajam nesse processo. É um processo que vai requerer muita habilidade, muito bom senso, muita técnica, muita relação política para que a gente tenha sucessos lá na frente. E é muito bom a gente ter a consciência de que nesse processo, nessa dança das cadeiras, que é uma reforma tributária, nós não temos que chegar lá para levar vantagem. Nós temos que traçar um processo tributário que o Brasil tenha condição de desenvolver e o cooperativismo condição de desenvolver dentro de um cenário de um Brasil melhor. Então, o que eu faço um apelo a cada um dos que vão participar desse debate, de todos os ramos do cooperativismo que nós estamos iniciando, é que a gente colabore num processo de muito equilíbrio, de muita sensatez, preservando, sim, o ato cooperativo, a diferença de ser cooperativa, mas sem querer levar vantagem. Segundo aspecto que eu destaco, gente, nós estamos aí num processo de ver os parlamentares, quem nos representa no Congresso Nacional, sendo exprimidos pela massa toda da política, das pressões, dos interesses. É hora de manifestarmos o nosso apoio na base aos parlamentares que nós elegemos. É hora de mostrar para os parlamentares. Então não adianta vir falar com o Evair, com o Márcio de Freitas, com o Baleia. Tem que ir no deputado da sua região, naquele cara que você votou, e botar para ele o que o cooperativismo precisa. E quem coordena isso lá em Brasília é o Evair, é o Baleia. É por aí que a gente vai construir um ambiente para fazer uma reforma tributária justa, correta, para o Brasil e que preserve o ambiente para as nossas cooperativas se desenvolverem. Então, é com esse intuito que nós estamos iniciando esse ciclo de debates da reforma tributária. Quero deixar para o Baleia, para o Evair, esse ambiente é um ambiente para vocês explorarem e vocês utilizarem da maneira que acharem melhor, Baleia e Evair. Fiquem à vontade para estar tratando com essa gente, convocar essas pessoas, porque é gente séria que está aí na base, que tem legitimidade, que está nos ouvindo e que pode ajudar vocês nas tramitações que nós teremos e que sabemos que serão duras. Como nós dizemos aqui na roça, vai mais uma vez, amarra as carças no sovaco, que o bicho vai pular. Não vai ser manso, não. Mas nós estamos firmes, eu acho que dá para a gente vencer essa, se nós tivermos organização, técnica e justiça acima de tudo. Muito obrigado por vocês nos assistirem. Eu devolvo a palavra para a Tânia para dar prosseguimento. Obrigado, Tânia. Aí, presidente, muito bom. Isso aí é um grande desafio, mas tenho certeza que a gente vai sair vencedores ali na frente. Então, nós tínhamos aqui todo um planejamento, né, de sequência, mas já que o deputado Baleia já nos honra com a sua presença, inclusive de dentro do carro, viu, presidente? Olha como recebeu com muito entusiasmo aí o nosso convite. Só lembrando a todos os que nos assistem, o deputado Baleia, além de diretor da Frente Parlamentar do Cooperativismo, da qual é presidida pelo deputado Evair, que está aqui conosco, ele também é o autor da proposta de emenda à Constituição, né? Foi um dos que iniciaram esse processo e que está em tramitação na Câmara dos Deputados desde o ano passado. E, gentilmente, por inúmeras vezes, já tem nos recebido para que a gente faça a defesa do nosso adequado tratamento ao ato cooperativo, né, que é tão precioso para nós e que já está na Constituição, tem nos recebido juntamente com sua assessoria. Então, deputado, a gente agradece imensamente a sua presença aqui
está com o senhor a palavra aí para que o senhor consiga nos passar um pouco do recado e da expectativa de votação dessa proposta dentro da Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. É um prazer poder participar dessa reunião. Queria cumprimentar o Márcio Freitas, primeiro, nosso presidente da OCB, deixar um abraço muito especial também para o Del Grande, que é o presidente da OCESP, das nossas cooperativas aqui de São Paulo. Quando eu fui deputado estadual, tive a honra de presidir essa frente e sei exatamente a importância que tem as cooperativas no nosso estado de São Paulo e em todo o Brasil. Estamos aqui com o nosso deputado Ivair de Mello, que é o presidente da Frencop Nacional e que tem feito um trabalho de defesa das cooperativas e vai ser extremamente importante nesse debate. Queria, não me alongando, mas dizer que nós temos uma oportunidade única para votar a reforma tributária. Eu tive o privilégio de apresentar a proposta da PEC 45, que é a PEC que está tramitando na Câmara dos Deputados. Nós temos, de autoria do ex-deputado Rauli, e que foi assinada pelo presidente Davi Alcolumbre, também a PEC 110, que está tramitando no Senado, e que agora a nossa missão vai ser unir as duas PECs, unir as ideias nessa comissão mista, que é presidida pelo senador Roberto Rocha, do Maranhão, o vice-presidente é o Wildo Rocha, que é do MDB, também do Maranhão, e o Aguinaldo Ribeiro, que deverá participar deste bate-papo aqui, que é o nosso relator, que tem essa missão de unir os textos, de fazer ajustes nos textos, para que a gente tenha uma reforma tributária que, na verdade, é uma grande simplificação tributária, para a gente poder desburocratizar o nosso sistema, que é arcaico, que é complexo, que é cheio de exceções, que é, pela cumulatividade, pelas suas características, o pior sistema tributário do mundo, que atrapalha o desenvolvimento e o crescimento do Brasil. Tenho certeza que o Ivair, eu, o Aguinaldo, todos os parlamentares, deputados e senadores, poderemos, na discussão da comissão mista, fazer os ajustes necessários para melhorar o texto. O texto que eu apresentei é um estudo do CECIF, do Centro de Cidadania Fiscal. No final do ano passado, nós estivemos na sede da OCB em Brasília, já discutindo, já falando um pouco do impacto que esta reforma tributária terá na vida dos brasileiros. Nós temos novos estudos muito positivos, mostrando que a votação da reforma tributária ela vai poder trazer uma vida nova para a nossa economia, para reativar a economia, para aumentar o crescimento do país. Eu diria que antes da pandemia, a reforma tributária ela era muito importante. Mas agora, com essa pandemia, com mais de 100 mil mortos, com a tristeza que a gente está vivendo, né? São 100 mil famílias enlutadas, é uma situação de muita dificuldade que o mundo passa. Mas eu tenho fé em Deus, nós vamos superar essa pandemia e temos que estar preparados para uma agenda pós-pandemia que destrave a economia, que faça com que a nossa economia possa se recuperar mais rápido dos impactos da pandemia. Hoje nós temos uma pandemia que é uma preocupação à saúde, né, com tantas mortes, mas nós temos também que saber que pós-pandemia nós vamos ter um país mais pobre, mais desigual, com mais dificuldades, com mais desempregados e precisamos voltar a ter uma pauta que coloque o país nos trilhos e que dê condições da gente se recuperar. O grande fato que aconteceu nos últimos tempos, só estou dando umas instruções aqui, vocês me desculpem. O grande fato positivo que aconteceu foi, há 15 dias,
a entrega por parte do ministro Paulo Guedes da sua reforma tributária, de parte da sua reforma tributária. Nós sabemos, pela complexidade do tema, que nós não conseguiremos fazer uma reforma tributária sem unir esforços. Hoje nós temos a união da Câmara e do Senado nessa comissão mista, mas a presença do ministro Paulo Guedes entregando a sua proposta é fundamental para a gente ter esperança de votar ainda no segundo semestre uma reforma tributária no nosso país. A reforma tributária que o ministro Paulo Guedes entregou é a união do PIS e COFINS. Ela comunica muito com a PEC 45, que é prima irmã da PEC 110. Portanto, há uma união de esforços, nós vamos buscar consensos, vamos buscar convergências nos três textos para a gente poder entregar uma reforma tributária que seja boa para o Brasil. Claro que nós temos outros temas, a nossa PEC une PIS, COFINS e IPI, une ICMS, une o ISS. O ministro Paulo Guedes mexeu apenas nos impostos federais, mas, num gesto de muita consciência, disse que colocar os impostos estaduais deu uma travada aqui, o que é natural, né? Está em deslocamento, é bem possível que aconteça. Vamos aguardar, ver se ele volta um instantinho. Isso que o deputado estava falando, né, deputado Ivair? O quanto o projeto... E municipais, a tributária, que vai poder melhorar todo o tributo que incide sobre o consumo, que é exatamente o foco da PEC 45. Portanto, nós estamos aqui para escutar os bons debates, as sugestões, para verificar de que forma que nós podemos contribuir com este debate, que é dos mais importantes do Brasil. A gente sabe que toda vez que fala em reforma tributária, a gente sabe das dificuldades, porque tem setores, você tem os entes da federação, você tem uma série de implicações e de repercussões. Não é à toa que há 30 anos se discute uma reforma tributária no país e, infelizmente, muito pouco se avançou. Portanto, eu acredito que com o apoio dos 27 governadores, que nós já conseguimos através do CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados, de todos os estados. O Rafael, que é o secretário da Fazenda do Piauí, é o presidente do CONFAS, está propondo algumas mudanças no texto que são absolutamente razoáveis e nós vamos avançar. Nunca os governadores quiseram falar da hipótese de colocar o imposto estadual, que é o ICMS, no imposto único sobre consumo. Hoje nós já superamos essa barreira. Temos a Confederação Nacional dos Municípios, que é o presidente Harold, mais de 4 mil municípios que também estão apoiando a tramitação da reforma tributária, da PEC 45, da PEC 110, e isso ajuda também na formação de maioria qualificada, 308 deputados, depois maioria também no Senado. Estamos conversando com a Frente Nacional de Prefeitos, que congregam as principais prefeituras, as maiores prefeituras do Brasil, também para que eles possam entender, compreender a importância de se votar uma reforma tributária para que a nossa economia possa reagir. Então, eu acredito que nós não tivemos nesses últimos 30 anos nada nem parecido com a convergência que nós estamos conseguindo agora, superar obstáculos gigantes para, enfim, ajustarmos o texto na comissão especial, e o Aguinaldo, que é o líder da maioria, tem uma grande capacidade de diálogo, de compreensão, e vai, junto com os deputados e senadores, melhorar o texto para a gente, enfim, votar uma reforma tributária que seja boa para o nosso país. Eram as minhas considerações iniciais. Agradecer, Márcio, pelo convite, agradecer Tânia, Amanda,
todos que estão participando e dizer que o Evair é um grande líder que nós temos, que vai defender o cooperativismo, mas que tem ao seu lado a minha palavra de um grande admirador do sistema, porque sei da importância das nossas cooperativas para o desenvolvimento do nosso Brasil. Muito obrigada, deputado. É um prazer sempre tê-lo conosco, ouvir as suas palavras. Eu lembro que quando o senhor esteve aqui no ano passado, quando nós discutíamos a nossa proposta, a nossa emenda, que foi protocolada a sua proposta, né, de emenda à Constituição 45, o senhor falava naquele momento da necessidade de se ter uma reforma tributária, dado que a reforma da Previdência tinha sido votada, né? E agora tivemos aí a surpresa, não, né? Não foi surpresa para ninguém, mas tivemos a pandemia e a necessidade mais ainda de se ter uma reforma tributária, simplificando, desburocratizando, como o senhor fala, para que o Brasil cresça aí com novos investimentos, novos negócios. E o senhor, como um conhecedor das cooperativas, o senhor sabe que isso é um tema muito caro e muito precioso também para o cooperativismo brasileiro. Então, temos certeza aí que logo, logo estaremos com o senhor novamente, já conversamos com o deputado Aguinaldo, para que a gente tenha a nossa emenda do ato cooperativo acatada ainda dentro do relatório, do parecer do relator Aguinaldo. Maravilha, eu agradeço, e o Aguinaldo, que é o nosso relator, eu já te elogiei, Aguinaldo, sem a sua presença, viu? Já falei da sua capacidade de diálogo com todos os setores, do trabalho que você está desenvolvendo, dos apoios que nós estamos tendo para a tramitação dessa reforma tributária, do patrocínio político do presidente Rodrigo Maia, que é muito importante, junto com o presidente Davi Alcolumbre. Portanto, fica aqui as minhas considerações iniciais e a minha alegria de poder participar desse evento. Isso aí, deputado. Muito obrigada novamente, viu? Seja sempre muito bem-vindo e conte com o Sistema OCB para tudo que o senhor precisar lá no Congresso Nacional. E agora, então, aproveitando também, presidente Márcio, agora chegou conosco o deputado Aguinaldo Ribeiro. O deputado Aguinaldo tem alguns desafios aí pela frente. Ele já é o relator da proposta de emenda à Constituição 45, que tramita já desde o ano passado no Congresso Nacional, aonde a gente tem essa nossa emenda do ato cooperativo, e agora também designado como relator da comissão mista, né, onde, como diz o deputado Baleia, vai tentar congregar aí todas as propostas e apresentar uma proposta única da reforma tributária. Então, até para que nos dê oportunidade aí de ouvir e fazer algumas perguntas, se vierem aqui no chat, já vamos ouvir, então, o deputado Aguinaldo. Deputado, muito, muito bem-vindo, e está com o senhor a palavra. Muito obrigado, Tânia. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente Márcio. Queria agradecer também o acompanhamento, né, e o zelo do nosso deputado Evair, que nos ligava há pouco. Eu estava em trânsito, mas não farei questão de participar, porque nós sabemos, né, a importância do setor do cooperativismo no Brasil. A gente tem a exata dimensão do que representa o cooperativismo, seja na área médica, na área de crédito, no agronegócio, quer dizer, na agricultura, enfim. Nós sabemos a capilaridade, né, e a importância que tem o setor do cooperativismo no Brasil. De maneira muito especial também, eu já falei isso algumas outras vezes, mas fui secretário de Agricultura do meu estado, né? Então tive um convívio muito próximo do cooperativismo, né? Ali na época o nosso presidente Agostinho, que é uma figura lá na Paraíba, né? Que presidiu lá o CEPB e que integra, né, o sistema cooperativismo brasileiro. Então a gente tem essa real dimensão do que é, como falou o nosso líder e presidente, deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, e autor da PEC 45, né, uma PEC importante. Eu acho que ela baseia, né, fundamenta toda a discussão da tributação do consumo no país. A gente sabe dos desafios que nós temos pela frente, né, de tornar um sistema que é tão distorcido hoje, que é o sistema tributário brasileiro que nós temos, com tantas
especificidades, né, com uma legislação tão difusa, tão complexa, né, por esse Brasil afora. No ICMS são 27 legislações que transformam uma regra, né, em exceção. Então, nós temos um desafio que é tornar esse sistema tributário brasileiro, que é tão distorcido, num sistema simples, num sistema transparente, né, que nos deixe claramente ver o quanto nós pagamos de tributo, né, além de ter também um sistema que nos dê segurança, né, segurança jurídica, né, e nos dê justiça tributária. Então, é com esse olhar, acho que o Baleia já deve ter comentado isso, porque nós estamos falando muito diariamente, estamos assim convergindo muito, inclusive no discurso, né? Então, o deputado Baleia que tem essa visão não só de São Paulo, mas uma visão de Brasil, conhecedor e profundo que é desses temas. Eu tenho certeza que nós temos uma grande oportunidade, né, de um debate de qualidade, um debate onde esteja à frente os interesses do Brasil, né? E é isso que nós estamos defendendo e nós vamos construir nesse relatório, que tem o desafio, né, de convergir aí a proposta da PEC 45 que nós temos, né? Temos uma PEC no Senado, a 110, que nós vamos também avaliar, tem coisa que é convergente, e também agora a proposta que o governo envia, que é uma proposta que é acoplável, né, a proposta da PEC 45, que trata do IBS. Na questão específica do cooperativismo, a gente tem a real dimensão da sua importância, né, da peculiaridade que representa o setor e que tem o setor. E, por óbvio, a gente já viu, já estivemos discutindo, né, Tânia, essa questão específica do cooperativismo. Tivemos a oportunidade de ouvi-los na comissão especial, né, da PEC 45 na Câmara, onde o cooperativismo se fez presente às discussões, e eu tenho plena convicção, né, que nós vamos, sim, construir um texto que seja um texto compatível, como eu disse, com os interesses do Brasil, com todas essas especificidades. Nossa ideia, desde o início, é dar um tratamento de um sistema que não seja um sistema de exceções, mas seja um sistema de regra, mas respeitando, claro, aquilo que nós já conhecemos, né? Essas especificidades que se tem. Boa parte disso, nós estivemos conversando, inclusive, as nossas equipes, né? O meu time de consultor com a equipe técnica da OCB. Então, eu tenho certeza que nós vamos aí caminhar para um bom termo, né? E é muito importante que o cooperativismo esteja engajado, né, nesse desafio, que é, de fato, aprovar um sistema tributário novo, né, eficiente, que possa também melhorar o ambiente de negócio no nosso país, né? Inclusive no agronegócio, mas também de maneira geral, né, no setor de serviços, nós possamos ter, de fato, um ambiente de negócio melhor, mais propício, mais seguro, né, que dê confiança, né, a quem vai investir no país. E eu tenho certeza que essa é uma oportunidade que nós não podemos perder. Alguns acham que é um momento assim, olha, como se fazer uma reforma tributária no momento de uma pandemia que nós estamos vivendo, né? Lógico, a gente está absolutamente consternado. Eu quero aqui aproveitar esse momento também para me solidarizar com as famílias, né? Os 100 mil brasileiros que perderam as suas vidas por conta do Covid-19. No momento de tristeza, né? Também me solidarizar com todas essas famílias. Orar a Deus, porque afinal é Ele quem consola, né, no momento de tanta dificuldade, de tanta dor, né, por que passam essas famílias. E eu não podia deixar de também fazer uma fala nessa direção. Mas também com o desafio que nós temos pela frente, né, de trazer, de reestruturar aqueles desafios que nós temos num sistema tão complexo como é esse nosso, e que nós só estamos tratando, retomando agora a reforma tributária,
exatamente depois do Congresso Nacional tratar e enfrentar toda a pauta que diz respeito à pandemia, seja na área sanitária, né, seja na área econômica também, para dar o suporte às pessoas que estão também em dificuldade. Por isso que nós votamos tantas matérias importantes e convergentes nessa linha. E foi por essa razão que se suspendeu, né, a discussão ali na segunda quinzena de março, né? Lógico que não fazia o menor sentido a gente tratar sobre reforma tributária ou qualquer outro tema, né, como esse, sem antes enfrentar o desafio que nós temos da pandemia. Por óbvio, nós também temos aí uma situação que nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar, né? Aguardamos aí a questão da vacina, que me parece a única vamos dizer assim, solução, né, que nós conseguimos enxergar para a convivência efetiva com o vírus do Covid-19, mas também temos que ir cuidando dos danos, né, que a própria pandemia nos trouxe, inclusive no ponto de vista orçamentário, do ponto de vista fiscal no nosso país. E uma das respostas a gente sabe que é reformar o sistema tributário, inclusive para se promover crescimento econômico no nosso país. A gente sabe aí de estudos que já revelaram o impacto positivo de uma reforma tributária. A gente sabe que é o sistema tributário um dos principais causadores, né, no nosso país dessa dificuldade que nós temos de competitividade, né, o alto custo, né, que se denomina de custo Brasil, né, esse doing business que nós estamos ali sempre classificado numa posição muito ruim, e isso tudo desfavorece o nosso país. E por essa razão que nós estamos retomando, o presidente Davi Alcolumbre e o presidente Rodrigo Maia, que tem sido, como disse Baleia muito bem, o grande patrocinador assim, dessa discussão, dessa reforma, para que nós possamos avançar e que possamos avançar com prudência, né, com racionalidade, com muito diálogo, que é o papel do relator, é ouvir até mais do que falar, né, nesse momento, e que a gente, na comissão mista, né, que teve os seus trabalhos iniciados há 15 dias atrás, e tivemos na última semana o ministro Paulo Guedes. Nessa semana vamos ter na quarta o Concefaz, né, os estados ali presentes para debater esse tema. Então nós continuamos assim à disposição da Organização das Cooperativas no Brasil, né? Isso é importantíssimo que vocês estejam acompanhando esse debate de perto conosco, para que nós possamos construir um sistema tributário que seja, como disse, mais simples, mais justo, mais transparente e mais seguro para todos nós. E eu fico aqui à disposição de vocês para que esse debate possa ser ainda mais aprofundado na construção desse texto. Muito obrigado, é a minha saudação inicial a todos vocês. Mais uma vez, parabenizo ao nosso presidente Márcio, a você, Tânia, a todos que estão organizando, né, cumprimentando mais uma vez o nosso deputado Evaí, que tem sido sempre um grande entusiasta e um grande representante, sem dúvida nenhuma, desse setor no nosso parlamento brasileiro. Isso aí, deputado. Muito obrigada pelas suas palavras, obrigado por estar aqui conosco. E a palavra de ordem é simplificação, né, deputado? A gente sabe que a gente vem de um sistema tributário extremamente complexo e como se fazer, né, como reunir tantos interesses de tantos setores aí para se ter, como diz o senhor, um parecer, uma reforma tributária que seja bom para o país, né? Mas a gente tem certeza que o senhor é um parlamentar extremamente conciliador, o senhor vai conseguir, com certeza, achar o melhor caminho para isso. Mas, deputado, a gente tem várias pessoas que nos acompanham agora, o senhor já é um conhecedor do cooperativismo, o senhor sabe que nós temos 7 atividades dentro do sistema cooperativista, desde as cooperativas de crédito, as nossas cooperativas agropecuárias, que tem aí 50% da produção brasileira passa por uma cooperativa, a importância delas nesse momento, abastecendo o país, né, não deixando aí o pão nosso de cada dia, como alguns se expressam, mas essa é a verdade.
mas nós temos também as nossas cooperativas de serviço que já se veem muito impactadas por essa reforma, né? Com o próprio, agora com o novo projeto, o 3887 do governo, trazendo aí a CBS muito alta aí para a parte dos serviços, o que nos preocupa. Mas a gente, deputado, a ideia desse ciclo de debate é formar um posicionamento. O senhor já sabe da nossa posição, especificamente sobre o ato cooperativo, mas agora trabalhando muito em especial sobre o projeto do governo, né? Onde impacta mais diretamente a questão do PIS e da COFINS. Então, a ideia é que nesse final dessa discussão, a gente tenha aí o maior número de subsídio para poder apresentar as nossas emendas ao texto do Executivo e a gente poder novamente voltar com o senhor e discutir um pouco das nossas propostas. Mas o que nos tira um pouco do sono, deputado, é com relação aos prazos. E a gente sabe que o próprio deputado Rodrigo Maia, o próprio deputado Davi Alcolumbre estão agora quebrando um pouco da cabeça para entender como se faz, né? Dentro de duas propostas que têm tramitações diferentes, né? Duas que são propostas de emendas à Constituição e o projeto do governo, que é um projeto de lei ordinária. Como se faz para conciliar tudo isso? E eu acho que o grande, até porque a gente está acompanhando aqui pelo chat, a grande expectativa que se tem é de quando se terá esse relatório, quando se terá essa reforma tributária. O governo tem falado aí da expectativa desse ano, a gente sabe aí que também tem toda uma tramitação que é distinta dos dois projetos, né? Como o senhor está vendo isso, como relator dessa proposta? O que o senhor pode passar para a gente com relação a prazos, expectativas de aprovação desse projeto? Olha, Tânia, eu, de forma muito objetiva, qual é a ideia e o que é que nós conversamos lá em dezembro do ano passado, né? A ideia foi a instituição de uma comissão mista, para que essa comissão mista, além de um sinal político importante, pelo seu simbolismo, né, de ter ali uma discussão já travada pelas duas casas, né, avaliando as duas PECs, era também já trazer, naquela ocasião, o governo para dentro dessa discussão. Lógico, isso estava marcado, a primeira audiência pública nós realizamos, instalamos, a segunda audiência pública foi justamente a que foi suspensa por conta da pandemia. E era exatamente a presença do ministro Paulo Guedes apresentando ali a sua proposta. Então, na retomada, nós, na verdade, tivemos a recomposição do calendário, portanto, não é por acaso que nós estamos, na quarta-feira, recebendo o Concefaz, é porque isso foi aprovado no plano de trabalho da comissão mista, né? Então, nós estamos cumprindo agora esse plano de trabalho, coisa que já havíamos cumprido na comissão da PEC especial, da comissão especial da PEC 45. Né? Então, nós, na verdade, vamos cumprir esse rito. A tramitação e o acordo é para que a gente faça essa discussão já toda, inclusive, na própria comissão especial, razão pela qual o ministro apresentou o PL 3887 na comissão especial, com a equipe técnica. E a ideia, e o que eu defendo, é que nós possamos fazer uma aprovação de uma matéria já ampla, né? E eu vejo o que o governo propôs é acoplável na PEC 45, como é também convergente à PEC 110, do ponto de vista da tributação indireta, da tributação sobre o consumo. Então, eu acho que dá para se construir. Lógico que a gente já vinha preparado numa discussão específica do IBS, né? Vamos dizer assim, o nosso chip já estava adaptado à questão do IBS, mas eu acho que é perfeitamente também acoplável àquilo que está se propondo. Em termos de calendário, eu acho que é um pouco isso, a gente vencer o calendário proposto da comissão mista, né? Nós vamos vencer aquilo que foi aprovado no plano de trabalho, e após vencido esse calendário, aí sim nós vamos sentar com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente Davi, para que a gente possa construir um texto, a apresentação de um calendário efetivamente de discussão com as lideranças partidárias, né? Porque já que com os setores nós estamos conversando, eu, na verdade, não parei. Desde dezembro do ano passado, nós não tivemos o recesso.
continuamos trabalhando com o time de consultoria da Câmara, depois agora junto com o presidente Roberto Rocha, presidente da Comissão Mista. Aliás, eu também quero fazer uma menção especial aqui a ele pelo seu compromisso, pelo seu engajamento e compromisso nesse trabalho. Também ao nosso presidente da Comissão Especial, o deputado Hildo Rocha, que também tem sido um grande parceiro. E eu acredito que é possível, sim, se construir um texto que represente já tudo isso, que seja convergente e que nós possamos, após vencer essa etapa, com os presidentes das duas casas e os líderes, estabelecermos um calendário de votação. O que eu tenho defendido, Tânia, é que nós possamos votar antes das eleições. Algumas pessoas acham, olha, isso é impossível, é improvável. Qual é a questão que eu defendo? De maneira muito objetiva. Eu acho que se nós não votarmos esse ano, o ano que vem nós vamos ter um ano, infelizmente, o nosso país vive em eleição. E a gente sabe que aí já começa o calendário pré-eleitoral das eleições gerais, né, de presidente da República. Então, talvez de governadores, e talvez nós não tenhamos um ambiente federativo tão receptivo o quanto nós estamos tendo agora, né, dos entes federados com a disposição de votar uma matéria como essa. Por essa razão é que eu defendo que a gente possa votar isso até antes das eleições. Mas esse é o desejo apenas do relator. O relator não tem o condão de ter esse desejo. Essa é uma construção com todos, né? Os líderes da casa, os parlamentares, né? Os setores produtivos. Nós vamos buscar aprofundar e avançar nesse debate. Mas eu tenho certeza assim, que muita coisa já avançou. A gente já tem muita coisa arredondada, mas como temos um rito a cumprir, nós temos que obedecer esse rito. Isso aí, deputado. Eu sei o quanto é difícil, mas a gente tem sido testemunha aqui da sua luta aí de poder organizar todo esse processo para ter essa reforma aprovada o quanto antes. E até para liberar, para a gente acompanhar aqui os demais trâmites da nossa apresentação, agora eu tenho uma pergunta, deputado, que nós costumamos dizer que é a pergunta de 1 milhão, viu? E que veio dos seus colegas lá da OCB Paraíba. Nós temos o nosso presidente de lá, o deputado André Pacelli, que é diretor da OCB aqui agora, né, na nova gestão, e que disse que está conversando muito sobre a reforma tributária com um amigo em comum dos senhores, o Walter, né? O Walter Ramalho. Walter Ramalho é meu, na verdade, é muito amigo meu, né? O currículo maior dele é ter sido guitarrista numa banda onde eu era o vocalista e guitarrista também, chamada Clã de Atena, uma banda que nós tínhamos aí em João Pessoa. O Walter é filho de um grande compositor, uma grande figura chamada Luiz Ramalho. Fez aquela música Foi Deus Quem Fez Você, que a Amelinha gravou. Mas é muito amigo nosso, muito amigo mesmo. Coisa boa. Mas a pergunta que fazia aqui para o senhor, deputado, claro, já obviamente trazendo toda a urgência de uma aprovação, claro, da reforma tributária por todas as questões que nós colocamos aqui, questão de simplificação, desburocratização, tudo isso. Mas não seria necessário fazer primeiro a reforma administrativa, já que a gente sabe que o sistema é bastante pesado, o tamanho do Estado, o tamanho da arrecadação, enfim. O que o senhor tem a nos dizer com relação a essa pergunta, que a gente costuma dizer que é a de 1 milhão, deputado? Olha, eu acho que nós temos algumas obrigações a vencer no nosso país. Uma delas é a reforma, eu vou até além da administrativa. Eu vou à reforma do Estado brasileiro. Eu acho que o Estado hoje custa muito caro, é muito lento, né? E o país entrega muito pouco dos compromissos constitucionais que nós arrecadamos em forma de impostos, né, para o cidadão. Então, acho que talvez essa seja até a maior insatisfação que cada cidadão tem, né? E, nesse sentido, eu acho que sim, a gente deveria ter apreciado isso antes, só que tem um detalhe que é no caso da reforma administrativa, ela é privativa de envio do Executivo e, portanto, não cabe ao Parlamento propor. Por essa razão que nós não podíamos propor, né? Por isso que ela não está. Se ela pudesse, eu tenho certeza
que com um parlamento reformista como esse, a gente já tinha enfrentado essa questão. Mas o governo, o ano passado, não sei se vocês lembram, o próprio ministro Paulo Guedes esteve conosco, o presidente Rodrigo Maia e vários líderes, apresentou que seria a reforma administrativa, a ideia da reforma administrativa, e isso não chegou. O presidente enviou já para o ano que vem, né? Pelo menos disse que não vai trazer, não vai apresentar agora esse ano. Então, eu acho que nós temos assim uma oportunidade única do ponto de vista da convergência, da federação. Por que é que nunca se aprovou reforma antes? Porque ou você nunca houve uma convergência federativa, né? Sempre havia uma discussão entre a União e os estados e você não conseguia fechar, né, a proposta. E a gente está há 30 anos fazendo essa discussão, né? Agora, eu acho que esse é o desafio que nós temos. Se você disser assim, olha, vamos deixar esse assunto para depois. Tem gente que defende isso, algumas pessoas defendem isso. Eu acho que isso não é bom para o país, né? Porque nós estamos ficando para trás. Os países do tamanho ou que representam economias como as nossas já estão avançando em reformar aquilo que já existia, ou seja, modernizar os sistemas existentes, né? Nós temos vários desafios de hábitos de consumo que estão aparecendo, relações de trabalho novas que estão aparecendo. Nós estamos vivendo aí o comportamento no pós-pandemia certamente mudará, e tudo isso precisa de regulação, não só tributária, mas também de outras, né? Regulação trabalhista, inclusive, que se trata nessa linha. Então, o que eu defendo é o seguinte: eu acho que não podemos desperdiçar uma oportunidade onde há uma energia convergente, né? de interesses convergentes, e fazer o melhor. O que é que eu tenho dito? Vamos fazer a reforma mais ampla possível, né? Possível é aquela que vai encontrar os votos para que, num texto de convergência, possa ser aprovada. É assim que funciona a casa, né? Então, é esse debate. Mas eu concordo, ainda tem muito desafio para ser tratado. A gente precisa, depois, tratar do sistema político brasileiro, né? Tem outros temas que devem seguir, e a sociedade deve seguir pautando, debatendo e discutindo. Isso aí, deputado. Então, a gente queria aqui reforçar novamente. A gente já, como o senhor mesmo falou, já se encontrou várias vezes junto com as suas assessorias, levando principalmente naquela oportunidade a nossa proposta na defesa do nosso ato cooperativo, que já está resguardado dentro da Constituição Federal, né? Exatamente. E para que a gente consiga, obviamente, contemplá-lo dentro da proposta de emenda à Constituição. E agora, claro, com o texto do Executivo, esse projeto de lei que trata, nesse primeiro momento, do PIS e da COFINS, a ideia é logo nos próximos dias aí apresentar para os senhores todo o arcabouço aí de sugestões que vieram das nossas cooperativas, porque a gente tem certeza absoluta que o senhor está no caminho certo, no caminho de tentar apaziguar aí todos os interesses, e tenho certeza absoluta que o senhor vai fazer pelas cooperativas, por entender a importância desse setor tão econômico tão importante aí para o país. Deputado, novamente, muito obrigado pela sua participação. Convido o senhor a ficar conosco, até sua agenda deixar, né? Porque a gente sabe pela sua assessoria que o senhor está bem requisitado. E agora, na sequência, também a gente queria apresentar um pouco da nossa visão técnica sobre as 3 propostas. Então, se o senhor puder estar com a gente, seria uma honra aí o senhor poder acompanhar aqui com a gente. Vou acompanhar o quanto puder aqui, tenho outros compromissos, mas vou acompanhar e, repito, fico à disposição para que a gente possa aprofundar esse debate juntos, na construção de um Brasil para todos. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e, mais uma vez, sucesso a todos. Com certeza. E pode contar com as cooperativas para isso, viu, deputado? Tá bem, muito obrigado. Ótimo. Antes da Amanda fazer aqui um pouquinho da apresentação e passar para vocês um pouco da visão das 3 propostas, tudo que o Sistema OCB já apresentou com relação a esse assunto, a gente fez um vídeo, na verdade, que retrata um pouco faz um pouco essa retrospectiva
do trabalho desde a apresentação das propostas de emenda à Constituição na Câmara e no Senado, e depois agora, obviamente, com o projeto de lei do Executivo. E aqui fazer uma menção e um reconhecimento ao grupo de trabalho, um grupo que trouxe aí toda a sua expertise dos ramos para dentro dessas discussões, que junto com as nossas equipes, tanto a área tributária quanto a gerência de relações institucionais, como a nossa área técnica, vem aí fazendo toda a diferença para que o sistema OCB possa apresentar o melhor texto, a melhor alternativa aí ao Congresso Nacional. E só lembrando ao pessoal do chat que façam aí a identificação, tá, gente, da cooperativa, da onde está falando, para que a gente consiga catalogar todas as perguntas, sugestões e poder direcioná-la aí para os nossos próximos eventos, combinado? Então, antes da Amanda falar, a gente queria passar esse videozinho curto aí, deputado Ivair, que a gente fez trazendo um pouco dessa retrospectiva do trabalho, não só do sistema, mas também da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Por favor, Fernanda. O cooperativismo é transversal e está presente em todos os setores da economia. É por isso que reformas estruturantes como a tributária têm impacto direto nas cooperativas de todos os ramos. E o sistema cooperativista, por meio da OCB e com apoio da Frencop, vem atuando na defesa do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, que é um ponto fundamental para as cooperativas nesta reforma. Nos últimos meses, a OCB criou um grupo de trabalho com especialistas de cada ramo para debater a reforma e propor emendas que contemplassem todas as cooperativas. Reuniu parlamentares da Frencop para se aprofundarem no tema. Se antecipou e buscou o Ministério da Economia, a Receita Federal, as consultorias legislativas da Câmara e do Senado. Tudo isso para apresentar os pleitos do cooperativismo com antecedência. Participou de audiências públicas e criou materiais que explicam a importância do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E por que tudo isso foi feito? Para que não haja uma injusta duplicidade na tributação, tanto para o cooperado quanto para a cooperativa. E isso não quer dizer que cooperativistas pagarão menos impostos, mas sim que pagarão apenas uma vez, como qualquer outro dono de negócio. Defender a adequação tributária ao ato cooperativo é preservar a segurança jurídica e a existência das cooperativas. Quer ficar por dentro de toda a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária? Acompanhe nossas redes sociais e leia nosso boletim semanal, Cooperativismo na Reforma Tributária. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. É isso aí, só lembrando que esse informativo ele é encaminhado toda quinta-feira, atualizado e enviado às nossas organizações estaduais aí e disparando para as nossas cooperativas, para todo mundo ficar bem ligado aí no que está acontecendo com relação a esse tema. Presidente, até para aproveitar o deputado Aguinaldo, o deputado Baleia, que provavelmente vão sair na sequência, o senhor quer dar alguma mensagem a eles? Quebrando o protocolo um pouquinho, presidente? Isso, só abrindo seu áudio. Fernanda, pode nos ajudar com o áudio do presidente? Não, presidente, está ainda no mudo. A gente testa e é assim, né? Tá dando... Vamos ver aqui se a nossa equipe consegue. Presidente, está ainda fechado aqui o áudio. Estão dizendo que o senhor tem que... A gente não tem o controle daí, não. Tá como mute. E o problema é que o senhor não tem nem menino em casa, né, presidente?
Não, tá mutado. Tá mutado. Bom, como o deputado Aguinaldo e o deputado Baleia, acho que vão ficar conosco mais um instantinho, a nossa equipe vai ligar para o presidente para ver o que está acontecendo lá. Enquanto isso, Amanda, você vai falando aí, apresentando um pouquinho, né, a percepção, a nossa posição do sistema com relação às 3 propostas que já foram colocadas aqui. Lembrando, deputado Evair, que a nossa emenda do ato cooperativo já foi contemplada dentro do parecer lá do Senado, né? E a gente sabe que até por questão de time ainda não conseguimos avançar na Câmara, mas eu acho que agora é um momento único aí de a gente avançar no todo, né? Tá? Amanda, faz a sua apresentação, então, até o presidente Márcio retomar aí o problema técnico. Claro. Primeiramente, boa tarde. Agradeço pela confiança, sem incumbir a mim tratar um pouco sobre os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Vou pedir licença para expor aqui uma apresentação para facilitar um pouco. Isso aí. Só no modo apresentação agora. Isso. Ótimo. A gente vai tratar, então, um pouco sobre as 3 propostas que estão tramitando hoje no Congresso Nacional. O foco do cooperativismo nas propostas é o adequado tratamento tributário, que hoje a gente tem como previsão na Constituição Federal de 1988, no artigo 146, a linha C do inciso 3º, né, cabendo a lei complementar tratado adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado entre as sociedades cooperativas. E é muito importante a gente evidenciar do que se trata esse adequado tratamento tributário, seja na reforma tributária ou hoje mesmo nos nossos trabalhos frente a outros projetos no Legislativo e no Poder Executivo. Então, a gente sempre tenta evidenciar e esclarecer que o adequado tratamento tributário, ele não configura benefício ou isenção tributária. Ele não representa imunidade e ele não é sinônimo de tratamento privilegiado. Tratando-se, portanto, de uma não incidência na cooperativa e uma incidência no cooperado. E por que dessa não incidência na cooperativa? Porque a cooperativa, ela não pratica o fato gerador tributário. Ou seja, na cooperativa, a gente não evidencia lucro, a gente não identifica receita. Na cooperativa, há apenas o desconto dos custos para que ela preste o serviço no qual ela foi constituída. Então, o adequado tratamento tributário, ele é o redirecionamento da tributação incidente das operações praticadas pela pessoa jurídica da cooperativa para a pessoa física ou jurídica do cooperado, onde efetivamente fixa a riqueza, já que, como esclarecido nas cooperativas, há apenas o desconto dos custos para a prestação do seu serviço. Então, no Congresso Nacional, como já adiantado, a gente tem 3 projetos. A gente tem um projeto de lei 3.887 do Poder Executivo, de tramitação na Câmara dos Deputados. Temos a PEC 110, de autoria do senador Davi Alcolumbre, de tramitação no Senado Federal, e a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, de tramitação na Câmara dos Deputados. Então, eu vou começar nessa ordem, o PL, o projeto 3887, certo? O projeto, ele é de autoria do Poder Executivo e configura a primeira fase do projeto de reforma do Poder Executivo. O projeto está com urgência constitucional, então, se ele não for apreciado na Câmara até o dia 5 de setembro, passará a trancar a pauta de votação do plenário. Atualmente, o projeto aguarda o despacho oficial do presidente da Câmara dos Deputados. Em que consiste essa primeira fase do projeto do Poder Executivo? O PL 3887, ele visa a criação de uma contribuição no modelo IVA, certo? Denominado de Contribuição Social sobre Operações de Bens e Serviços.
E esse modelo IVA, ele é um tipo de contribuição onde se pretende que as empresas elas paguem apenas aquilo que ela agrega na cadeia produtiva, seja na prestação de serviço ou na elaboração de um produto. A CBS, no caso, uma contribuição, ela está agregando 3 contribuições hoje incidentes. Seria ela o PIS, o PASEP e a COFINS. O PIS e a PASEP hoje incidem sobre a folha, sobre a importação e sobre receitas, e a COFINS incide sobre importação e sobre receitas. A CBS ela teria, portanto, como base a receita bruta decorrente da operação com bens e serviços, inclusive nos casos de importação. Cabendo também, dentro da sua base de cálculo, as receitas decorrentes de acréscimos, como multas e encargos. A CBS seria um tributo no qual a gente chama cálculo por fora, ou seja, ela não teria incidência de outros tributos na sua base de cálculo, como o caso do ICMS, do ISS, descontos incondicionais e até a da própria CBS. A CBS ela não vai incidir sobre receitas decorrentes de exportação. Como sua origem é do PIS, da PASEP e da COFINS, ela tem competência federal, já que está aglomerando contribuições federais. Ela será uma contribuição não cumulativa, ou seja, ela tem essa natureza do acúmulo do crédito, ou seja, o valor incidente na etapa anterior, ela se torna crédito para a etapa seguinte, e ela põe fim ao regime da cumulatividade que hoje a gente tem vigente para o PIS e para a COFINS. A proposta também acaba com os tributos diferenciados para vários setores e também regimes especiais. A alíquota proposta para a CBS é a geral de 12%, então as operações em regra geral e as importações terão a alíquota de 12%. As instituições financeiras, seguradoras de saúde e operadoras de plano de saúde terão uma alíquota de 5,8%, por não ter esse regime dos créditos. E a empresa submetida ao regime monofásico, ela vai variar conforme a tabela, uma vez que esse regime monofásico é aquele regime onde uma empresa ela paga por todas as demais na cadeia. Por conta disso, ela teria uma alíquota aí diferenciada. Por se tratar de um tributo não cumulativo, certo? Ele possibilita esse sistema de créditos, e esses créditos eles serão aproveitados e tomados com base na nota fiscal, no valor destacado da CBS, constantes na nota fiscal. E a transição para esse novo modelo ela é bem célere. O projeto prevê uma transição de 6 meses após a publicação da lei. Então, após a publicação da lei, em 6 meses, a CBS passaria a vigorar e, concomitantemente, o PIS e a COFINS seriam extintos. E para esses créditos adquiridos até então de PIS e COFINS, eles poderão, então, ser compensados com outros tributos, mas não com a CBS, ou poderão ser ressarcidos. Apesar do projeto ele visar o fim de regimes diferenciados, ele institui alguns regimes diferenciados por questões técnicas. Dentre eles, a gente destaca aqui a questão da imunidade, as entidades beneficentes de assistência social e também algumas isenções decorrentes das seguintes operações: a prestação de serviço de saúde, desde que recebida do Sistema Único de Saúde, as receitas de venda de produtos integrantes da cesta básica, que vão estar listados no anexo 1, a isenção de receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte público coletivo municipal de passageiros. Para o caso específico das cooperativas, a gente identifica a isenção das receitas decorrentes dos atos praticados entre a cooperativa e seus associados, nos termos do artigo 79 da Lei 5.764, excetuando-se, no caso, infelizmente, as cooperativas de consumo, e também, como isenção, as receitas decorrentes de venda para pessoa jurídica de produtos in natura, classificados nos capítulos 1 a 12 e também em algumas posições do NCM. É importante frisar que o projeto ele veda o aproveitamento de crédito em relação a bens e serviços vinculados à receita que não esteja sujeita à incidência
ou esteja sujeita à isenção da CBS, exceto hipóteses que sejam expressamente permitidas. O PL também autoriza as pessoas jurídicas a apropriarem crédito presumido em relação a aquisições de produto in natura, beneficiados pela isenção e utilizado nas atividades ou revendido para a pessoa natural. E esse percentual ele será calculado mediante a aplicação de 15% sobre a alíquota geral de 12%. Então, no caso, seria um crédito presumido de 1,8%. Demais disposições no projeto que a gente pode tratar aqui é que ele mantém o regime do Simples Nacional, possibilitando às empresas que adquirem bens e serviços das empresas optantes pelo Simples a apurar o crédito. Nas operações de exportações, que são isentas de CBS, é assegurada a apropriação dos créditos acumulados nas etapas anteriores, e ainda um dispositivo acerca das plataformas digitais, que serão, então, responsáveis pelo recolhimento da CBS sobre as operações realizadas por seu intermédio, quando a pessoa jurídica vendedora ela não emitir documento fiscal eletrônico. Como explicado, a CBS é a primeira fase do projeto de reforma do Poder Executivo, sendo que ainda existiriam mais 3 novas fases. Na segunda fase, o foco estaria no IPI, certo? A sua simplificação, o Imposto sobre Produto Industrializado, onde ocorreria a sua simplificação e o alinhamento à sua seletividade. Na terceira fase, o foco estaria no Imposto de Renda Pessoa Física e Imposto de Renda Pessoa Jurídica, com redução da tributação sobre as empresas e a tributação sobre dividendos. E, por fim, na quarta fase, o foco estaria na folha de pagamento, com o fim de desonerar e estimular os empregos. A gente trouxe aqui algumas preocupações dos reflexos do projeto ao cooperativismo. Dentre eles, a gente destaca a isenção. No projeto, existe uma isenção às receitas decorrentes de ato cooperativo. E identificamos que essa isenção ela não vai importar no adequado tratamento tributário que hoje nós temos na Constituição Federal. Isso porque, como explicado, o adequado tratamento tributário ele não configura benefício, então ele não configura isenção e ele não configura tratamento privilegiado. Nesse sentido, a isenção que configura como uma dispensa legal ao pagamento de tributo, ela tem sim natureza de benefício fiscal. Nesse sentido, a gente entende que a isenção ela não é adequada ao nosso dispositivo constitucional. Ademais, essa isenção ela nos traz outros efeitos. Dentre eles, um desses seria a questão do aproveitamento de crédito. Isso porque, conforme é disposto no PL, aquelas receitas que são isentas da CBS, elas são vedadas do aproveitamento e do repasse de créditos, certo? Então, nos preocupa que essa vedação ao regime de créditos acabe por desestimular a aquisição de produtos e serviços do mercado de nossas cooperativas, ou seja, afetando, portanto, a nossa competitividade com outros modelos societários, uma vez essa vedação ao regime de créditos. Outro impacto que a gente visualiza com essa figura da isenção é a questão do aumento do custo na aquisição de insumos pela cooperativa para fornecimento para o seu cooperado, uma vez que após a aquisição, o repasse para o seu cooperado configura ato cooperativo e, portanto, isento e, portanto, vedado o repasse dos créditos. Outras preocupações levantadas são a questão da exclusão da base de cálculo do ato cooperativo e exclusão do ramo consumo. Com relação à base de cálculo do ato cooperativo, a gente verificou a revogação das exclusões de base de cálculo da incidência de contribuições de PIS e COFINS sobre operações decorrentes de ato cooperativo, inclusive sobre as sobras, o que culmina na incidência da CBS sobre estas. A questão do ramo consumo, como evidenciado na apresentação, ela foi excluída da isenção da CBS das receitas do ato cooperativo. Então, a gente verifica uma discriminação dessa exclusão para um ramo consumo, o que acarreta flagrante prejuízo para o nosso modelo. Outros efeitos que já foram identificados também foi a questão do aumento da alíquota.
hoje vigora no regime não cumulativo de PIS e COFINS uma alíquota de 9,25%, e a CBS, ela indica uma alíquota geral de 12% para as instituições financeiras equiparadas, como nossas cooperativas de crédito e operadoras de plano de saúde, que hoje pagam uma alíquota de 4,65% de PIS e COFINS, verifica-se um aumento para 5,8% na CBS, e o projeto também extingue o regime cumulativo, que hoje recolhe uma alíquota de PIS e COFINS de 3,65% e passará, portanto, a regra geral de 12%. E aí a gente vê um exemplo no nosso ramo, no ramo trabalho, onde a gente tem grande parte das cooperativas recolhendo pelo regime cumulativo, tendo esse diferencial aí, esse aumento de alíquota. Uma outra ponderação também já evidenciada no projeto do Executivo é a questão do crédito presumido. O crédito presumido no projeto, ele sugere um percentual de 1,8%, certo? E isso a gente já avalia numa redução do percentual de crédito presumido para alguns setores e, portanto, acarretando aí no incremento da carga tributária. Outras ponderações sobre o projeto em questão é a extensão do alcance das contribuições, ou seja, a gente vê na base de cálculo a incidência sobre acréscimos, então a gente já identifica um aumento da carga tributária, e também a questão da sua incidência sobre o produto da cesta básica, já que o projeto ele altera a tributação sobre esses produtos, que hoje vigora em alíquota zero, e o transforma em produtos isentos, e acaba, portanto, vedando a possibilidade do aproveitamento do tributo pago na cadeia produtiva e resultando aí no aumento da carga tributária para esses produtos. Um outro projeto que também está tramitando no Congresso Nacional é a proposta de emenda constitucional 110, que foi apresentada pelo senador Davi Alcolumbre, baseada na proposta do ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, e que tem como relator da matéria o senador Roberto Rocha, que já apresentou relatório, mas que ainda aguarda a sua votação na comissão, e que foi acatada a nossa emenda sobre o ato cooperativo, que foi apresentada pelo senador Luiz Carlos Reis, vice-presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a pedido da OCB. A PEC 110, ela também visa a instituição de um tributo no modelo IVA, né, no modelo de imposto sobre valor agregado, e esse imposto ele teria como nome IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E, nesse caso, ele iria revogar 9 tributos. Ele iria revogar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, o ISS, o Imposto sobre Serviço, o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, as contribuições PIS, PASEP e COFINS, a contribuição CID Combustíveis, o Imposto sobre Operação Financeira, o IOF, e o Salário Educação. E em que consistiria esse IBS? O IBS ele também será um tributo que incide sobre consumo de bens e serviços. Como ele aglomera tributos federais, estaduais e municipais, a proposta é de que ele seria um tributo de competência estadual, porém seria regido por lei federal. Seria um tributo também não cumulativo e, portanto, terá essa operação dos créditos. E, como alíquota, nesse projeto, sugere-se uma alíquota padrão para todo o país, no intuito de simplificar a tributação, sendo excetuado alguns produtos, que aí teriam benefícios fiscais, como os medicamentos, os alimentos, o transporte urbano, o saneamento básico, serviços de educação e aqueles bens adquiridos para ativo imobilizado. Esse IBS também seria calculado por fora, ou seja, não iria compor a sua base outros tributos. O projeto também já traz como sugestão um modelo de cobrança, e esse modelo seria eletrônico, bancário, no modelo Abu Dhabi. Possibilita, portanto, a questão dos créditos financeiros, né, uma vez um tributo não cumulativo, e a sua arrecadação seria integralmente alocada para o estado de destino da prestação ou do bem. O projeto também propõe a criação de um imposto seletivo, o IS, que ele teria sua incidência sobre
energia elétrica, combustíveis, telecomunicação, cigarros, bebidas e veículos. Seria um imposto de competência federal. Seria, então, monofásico, certo? Uma empresa paga por toda a cadeia, e ele teria uma natureza extrafiscal, ou seja, sua finalidade não é de arrecadação, e sim para estimular ou desestimular a sua aquisição, seja de serviço ou de bem. E tem ainda mais uma alteração relevante, que seria a incorporação pelo imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a contribuição social sobre o lucro líquido, ele agora teria base dentro do imposto de renda, seria incorporado pelo imposto de renda à pessoa jurídica. Outras previsões que podemos trazer da PEC 110, primeiro, relembrar que tivemos aí, portanto, a recepção da emenda número 8, que trata da preservação do ato cooperativo. O projeto também permite a instituição de um adicional a esse imposto, como uma alternativa à cobrança do INSS patronal. Então, aí poderia possibilitar zerar a alíquota patronal sobre a folha de pagamento, caso seja instituído esse adicional de IBS. As exportações também são isentas e também são garantidas, portanto, o crédito financeiro adquirido nas etapas anteriores. Existiria, portanto, a criação de um superfisco, composto por representante de todas as administrações tributárias, e a sua transição para o contribuinte consistiria em 5 anos, onde no primeiro ano seria um teste para verificar a aplicabilidade do modelo, e nesse período seria aplicada a alíquota de 1% do IBS, para aí sim mensurar qual seria a alíquota modal do tributo. E esse recolhimento de 1%, ele poderia ser compensado com a COFINS, que ainda estaria em vigência. E depois, por mais 4 anos, para sua implantação, e num percentual de 1/5, 25% por ano, na verdade. Até então, haver a transição total da sistemática tributária atual para a sistemática proposta no projeto 110. Temos também outro projeto em nível constitucional, um PEC, que é a PEC 45, que foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, que é integrante da nossa frente parlamentar do cooperativismo, e teve como mentor o economista Bernardo Api, do Centro de Cidadania Fiscal, do CECIF. E seguindo a tramitação das propostas de emenda na Constituição na Câmara, o projeto já teve, então, sua constitucionalidade aprovada, e está aguardando o parecer do relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, na comissão especial. Nesse projeto, a OCB também apresenta emenda, com o apoio do deputado Evair de Mello, a emenda número 55, para preservar aí o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. A proposta de emenda constitucional 45, ela visa a fusão de 5 tributos. Então, ela iria fundir o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS, para a criação do IBS. Seria também esse IBS um tributo no modelo IVA, né, de valor agregado, onde a tributação incidiria apenas aquilo que você agrega ao produto ou ao serviço. E no que consistiria esse IBS da PEC 45? O IBS da PEC 45 também é um tributo incidente sobre consumo de bens e serviços. Seria um imposto também cumulativo, ou seja, teria aí o creditamento entre as etapas aí da produção. O projeto prevê uma devolução tempestiva desse crédito, facilitando, portanto, a sistemática da não cumulatividade. Nesse projeto, a alíquota também seria uniforme, mas seria uniforme por produto e setor, cabendo, portanto, à União, aos estados, ao DF e aos municípios exercer a sua competência exclusiva por meio de alteração de suas alíquotas adicionais. Então, seria a alíquota uniforme mais as alíquotas adicionais dos demais entes. Nesse projeto, o IBS também tem a figura de ser um tributo calculado por fora, ou seja, não iria compor sua base de cálculo outros tributos. Também obedece o princípio do destino.
e prevê a eliminação de incentivos e benefícios fiscais, desonerando aí apenas os bens adquiridos para ativo fixo. Outras disposições que constam na PEC 45 é a possibilidade da criação de imposto seletivo, que teria, portanto, aí a natureza extrafiscal, ou seja, não arrecadatória, e teria como objetivo desestimular o consumo de determinados bens, serviços ou direitos. No projeto não é especificado quais bens, serviços e direitos iriam ser base para o imposto seletivo, sendo cabível apenas a lei ordinária a definir quais seriam esses bens, serviços e direitos. O projeto também dispõe sobre a devolução dos créditos nas exportações e a transição, nesse caso, para o contribuinte, ele ocorreria em 10 anos, sendo que nos 2 primeiros anos o IBS teria alíquota também de 1%, e essa arrecadação dessa alíquota de 1% ela seria destinada integralmente à Seguridade Social. Após esse período, a transição da nova cobrança nos 8 anos que seguiriam daria na proporção de 1,8 ao ano, fazendo assim a transição completa do regime atual para o regime sugerido na PEC 45. E essa PEC ela também constitui um comitê gestor do imposto, certo? Integrado também por membros representantes dos entes, mas este comitê ele não teria aí uma função fiscalizatória. E quais são, portanto, as preocupações do sistema OCB nessas 2 propostas que tramitam no Congresso Nacional? A primeira delas é não observar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. A segunda seria os aspectos e os impactos de uma alíquota uniforme, né, que poderá arrecadar um aumento da carga tributária para alguns setores, dentre eles, como já levantado, o setor de serviços. A questão da instituição de múltiplas alíquotas, que nós temos, por exemplo, na PEC 45, que além da alíquota única, teria aí, portanto, as alíquotas dos demais entes. E a questão da eliminação dos regimes diferenciados e de incentivos e benefícios fiscais, que combina, portanto, num aumento da carga tributária, e a preocupação do produtor rural poder figurar como contribuinte do IBS, certo? Onde aí a gente teria, portanto, a incidência do IBS tanto no cooperado como na cooperativa. E para garantir, certo, e ressalvar o adequado tratamento tributário nessas propostas, foi que o sistema elaborou e protocolou com o auxílio da Frente Parlamentar do Cooperativismo 2 emendas, a emenda 8 na PEC 110, que já foi recepcionada, e a emenda 55 na PEC 45, em que a emenda visou garantir a aplicação do adequado tratamento tributário às sociedades cooperativas, nesse novo modelo a ser instituído, visou também defender a não incidência na cooperativa e sim no cooperado, onde efetivamente se fixa a riqueza, evitando a incidência em duplicidade por um mesmo fato gerador, uma vez na cooperativa e uma vez no cooperado. Impedir também que haja uma tributação mais gravosa na relação entre cooperado e cooperativa do que aquela que poderia incidir se o cooperado operasse individualmente ou através de outro modelo societário. E, por fim, garantir aos tributos com características de não cumulatividade a manutenção da utilização e do aproveitamento dos créditos nas operações das cooperativas decorrentes do seu ato cooperativo, como naqueles que adquirem seus produtos e serviços, para garantir aí para não expurgar a cooperativa daquele ambiente que ela atua. Então, essas são as nossas considerações sobre as propostas que tramitam hoje no Congresso Nacional. Agradeço pela atenção e permaneço à disposição para fazer qualquer outro esclarecimento. Aí, Amanda, muito obrigada. De fato, é um tema bem complexo, né, Amanda? A gente quis passar aqui de maneira muito geral para vocês mesmos, porque acho que agora cabe a nós, do Sistema OCB, e aí fazer uma menção especial às nossas organizações estaduais, às cooperativas,
para que a gente agora analise minuciosamente o texto e principalmente os impactos, né, Amanda? É esse o tema principal, né? Para a gente poder congregar os principais pontos de atenção das nossas cooperativas. É importante que vocês venham para a discussão nos próximos dias, onde a gente fará essa discussão nos ramos e atuar de forma organizada e coordenada, não é mesmo, deputado? Às vezes, até coordenadamente, a gente faz alguns atropelos, né? E agora aqui passando ao final e a palavra ao nosso presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, deputado capixaba, Evair de Mello, fazer uma menção e um reconhecimento, deputado Evair, não só de todo o seu trabalho antes mesmo dessa pandemia, mas agora, em especial, todos os temas que foram levados para o senhor, foram trazidos pelas nossas cooperativas, né, como premente agora, nesse momento, e o senhor tem sido sempre um guerreiro aí na luta conosco, para que a gente consiga, obviamente, trazer resultados, e trouxemos muito já, né, nesse momento de agora, para trazer um pouco mais de alento e segurança às nossas cooperativas. Então, Amanda, agradeço aí a sua apresentação, e já passo, então, a palavra final aí, deputado Evair, as suas considerações, lembrando que o senhor agora tem uma dupla responsabilidade, né, de equilibrar os interesses do setor, mas também, como vice-líder do governo, tentar equacionar os interesses aí e levar a posição do sistema cooperativista. Deputado, a palavra está com o senhor. Boa tarde, Tânia, boa tarde, Amanda, e o meu boa tarde especial posso dizer assim, mencionar o meu amigo cafeicultor Márcio. Minha solidariedade, Márcio. Sei que você passou horas difíceis na sua propriedade nos últimos dias. Eu tenho certeza que toda a equipe vai superar esse momento difícil e com certeza vão avançar ainda mais. Então, uma saudação aqui, naturalmente, aos meus colegas, ao deputado Baleia e ao deputado Aguinaldo. E a minha tranquilidade, porque nesses dois parlamentares que estiveram com a gente aqui, que se dedicam a essa causa na casa, e a tantos outros parlamentares que naturalmente têm esse comprometimento, especial também ao nosso sempre parlamentar, o deputado Raul, tem dado a contribuição extremamente importante, mesmo não estando no mandato, não tem se furtado a dar contribuições efetivas de conteúdo para que possamos avançar nesse tema. E registrar sempre também a competência e a dedicação do nosso querido senador Heisen, do Lau Gaúcho, nosso gaúcho lá, que tem se dedicado no Senado a liderar as pautas do cooperativismo também daquela casa. E vejo nesses parlamentares, né, isso que me dá muita tranquilidade, são parlamentares, esse tema da tributário é um tema complexo, é um tema que exige maturidade, exige bom senso e equilíbrio. Tanto na proposta liderada pelo deputado Baleia e tanto também naquela apresentada hoje, assinada pelo presidente Davi, mas que foi uma proposta, então, pelo nosso deputado Raul. Eles têm o caminho percorrido, lições aprendidas que permitem a tratar desse tema com a grandeza e com a responsabilidade a qual o Brasil precisa. E, com certeza, o deputado Aguinaldo, que tem também um longo caminho percorrido na vida pública, é um homem experimentado, que tem nesse momento uma responsabilidade. Mas ele tem, naturalmente, como eu disse, um caminho percorrido, lições aprendidas ao longo da sua trajetória, tanto no Executivo quanto no Legislativo, o bom senso e o equilíbrio, para, acima de tudo, olhar para o país. E essa é a nossa responsabilidade. E o deputado Baleia fez essa citação, o deputado Aguinaldo também fez citação, o desafio maior que é nesse novo normal nosso, no pós-pandemia, que eu chamo desse novo DC. Nós tivemos o primeiro AC, sempre falo isso, que é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Agora, presidente Márcio, nós temos um anti-coronavírus e um depois de coronavírus, que naturalmente nos traz desafios ainda maiores. E nós temos a oportunidade, no sistema tributário, fazer as correções, as distorções, muitas delas que fizeram que chegássemos até aqui com muito sacrifício, às custas, às vezes, Tânia, do esforço tremendo de brasileiros anônimos, abandonados pelas políticas públicas, naturalmente um Estado que foi, vou dizer a expressão quase covarde,
que tirou de uma geração de brasileiros, inclusive, a oportunidade de ter, no seu momento laboral, no seu pique da sua vida laboral, poder produzir o seu melhor e também, de certa forma, ter uma tranquilidade para os tempos maiores, o que leva, na verdade, uma pressão. Nós presidimos, atuamos na reforma da Previdência. O brasileiro, por não ter produzido vou chamar aqui, uma reserva necessária no auge da sua produção, no auge da sua produtividade, acaba esperando da Previdência um conforto para o seu final de vida, vamos dizer assim, após ter cumprido todo o seu trâmite. Portanto, nós precisamos de criar um ambiente para que as pessoas, no período da sua produção, da sua produtividade, do pico do seu trabalho, naturalmente possa trabalhar muito, naturalmente essa é uma marca dos brasileiros, produzir muito, né, incentivar todo esse momento do empreendedorismo, é preciso fazer isso naturalmente para que os brasileiros não fiquem na dependência só de ser o empregado, mas possa ser o seu próprio patrão, possa empreender, possa gerar riqueza. E o sistema tributário ele é uma ferramenta importante dessa tomada de decisão. Ainda mais agora, posto aí desse desafio, dessa pandemia global, de onde nós não temos para onde correr. O homem, as 3 coisas que assolam a humanidade, sempre digo, que é a guerra, que é a fome e que é a peste. E essa peste, nesse momento, é uma peste globalizada, portanto, nós temos o desafio de cada um nos dedicarmos inteiramente. Nós temos que resolver os nossos problemas e transformar o Brasil, sim, numa grande plataforma de oportunidade para emancipar as nossas empresas, trazer a leveza necessária que todos precisam, né, criar esse ambiente de paz social. E aqui, como muito bem disse, vou citar isso, o cooperativismo, mas principalmente o agro, quando você percebe que no momento de pandemia como esse, em momento algum, o Brasil ficou desabastecido, o Brasil correu o risco de passar fome como outros países passaram, e mesmo assim nós conseguimos alimentar os brasileiros e ainda ter responsabilidade numa parte importante do nosso superávit da balança comercial, alimentando as outras nações. Então o Brasil, nesse momento, tem a bandeira da paz mundial. Eu quero sempre citar aqui o nosso eterno, né, presidente, o nosso eterno ministro, né, essa figura que para nós tem o destaque de honra, que é o Roberto Rodrigues. O Brasil tem a plataforma da paz mundial, que é de não deixar o mundo passar fome. Se nós superarmos os nossos desafios burocráticos e outros desafios da tecnologia, mas o Brasil aprendeu a produzir alimento mesmo nesse ambiente dessa diversidade que nós fazemos por aí. E o desafio da tributária, naturalmente, é trazer respostas que gerações políticas não nos entregaram. Quando você percebe nessa pandemia, a gente tem essa coisa, quando disseram o brasileiro ficar em casa, né, quando quiseram fazer o lockdown, nós temos que lembrar os milhares de brasileiros que não têm uma habitação digna para que possam ficar em casa. É preciso saber que o sistema tributário atual promoveu essa distorção, promoveu essa desigualdade social, e a gente tem tanto no interior do Brasil como periferia dos grandes centros, esse modelo desigual habitacional que o sistema tributário ele provocou. Quando você lembra, presidente Márcio, que 30 milhões de brasileiros não têm água potável em casa e mais de 100 milhões de brasileiros ainda não têm saneamento básico, isso mostra de novo como o nosso sistema tributário não permitiu com que isso fosse oportunizado a todos os brasileiros. Então, como pedir para alguém ficar em casa se a pessoa não tem uma casa digna, não tem um saneamento básico e não tem minimamente uma água potável para que possa ter um ambiente da sua dignidade? Portanto, os números que a gente tem que aqui chorar, com mais de 100 mil famílias que estão chorando, mas naturalmente tem que nos trazer uma energia, uma vontade interna de fazer as mudanças e reforma necessária. A reforma do saneamento básico, a reforma do novo marco do gás, e com certeza, essa que nós chamamos talvez a mãe, mas a mais importante de todas as reformas, que é a tributária, Tânia, e aliado com a pergunta aí de uma das nossas pessoas, que foi a reforma administrativa, para que realmente tenhamos esse ambiente da dignidade. E aí, vindo para a nossa pauta, ou seja, como reconstruir o Estado brasileiro, que precisa de ser reconstruído. E não basta ter só a reforma administrativa, ter só a reforma tributária. Nós precisamos de acreditar em doutrinas que são capazes de fazer o alinhamento social, presidente Márcio, e econômico, né? Como criar essa oportunidade,
foi muito bem posta aqui por nossos antecessores parlamentares, o Baleia e o Aguinaldo, de trazer justiça social, de trazer oportunidade, de deixar um sistema mais seguro do ponto de vista tributário, né, facilitar a vida das pessoas, de facilitar o sistema tributário, que é produzir riqueza nesse país, repatriar as empresas para que é necessário, incentivar cada vez mais a produção, trazendo naturalmente esse crescimento econômico e o grande desafio da plataforma global nossa, que é justamente a distribuição de renda. E já testado e comprovado, eu estou convencido que o único modelo capaz de fazer isso é o modelo e a doutrina cooperativa. Portanto, o Estado tem a obrigação, né, de encontrar esses parceiros importantes para que possa ajudar o Estado. Né? O sistema cooperativo ele tem que trabalhar ao lado dos governos, ao lado das prefeituras, ao lado dos estados, ao lado da União, para que ele possa fazer essa organização societária, essa inclusão. E aí eu sempre cito o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o nosso ministro Paulo Guedes, que fala dessa necessidade, né, de nós tirarmos esses brasileiros que estavam invisíveis. Precisamos de trazer esses brasileiros para que possam ter condição de contribuir com a Previdência. Esses brasileiros que podem contribuir com o sistema tributário, dando a sua pequena contribuição. E quem pode organizar esses brasileiros nos rincões desse país, nós estamos convencidos que é a doutrina do cooperativismo. Porque para tudo isso nós precisamos, o setor produtivo, né, ele olha cada vez mais como um sistema cooperativo, e já foi citado aí o cooperativismo agropecuário, muito da nossa origem, né, o cooperativismo de saúde, o cooperativismo de crédito, que hoje consegue dialogar com todos os brasileiros, né, ele traz a segurança organizacional, né, para que o empreendedor possa gerar emprego e riqueza. Então, o Estado brasileiro, ele, com toda certeza, ele tem nas cooperativas um aliado seguro, presidente Márcio, correto, transparente, democrático. O cooperativismo, você olha quando você vê todos os nossos ramos, mesmo com as dificuldades do agro, no setor de serviços, no setor de produção, no setor de crédito, porque as cooperativas são as únicas organizações que conseguem crescer, porque tem no seu cerne a transparência, a credibilidade. Né? A cooperativa é o caminho mais seguro para a sua emancipação econômica, e isso tem se fortalecido. Então, a sociedade se pega cada vez mais nisso, e aqui eu ressalto naturalmente o trabalho brilhante, né, que a OCB nacional faz, sou testemunha disso, porque vivencio isso dentro do parlamento, e por todos esses momentos, eu que estou aqui, quero agradecer gentilmente o sistema OCB do meu estado, que disponibilizou aqui uma sala personalizada, para poder mostrar todo esse nosso comprometimento. Então, essa confiança, essa segurança das cooperativas permite com que nós possamos avançar com muita determinação sobre o texto da reforma tributária. O cooperativismo tem que, nesse momento, tem que se empoderar, lutar com todas as forças possíveis para, eu tenho certeza, fazermos esse debate com os nossos relatores para que possam ter esse entendimento, porque nós vamos organizar nesse pós-pandemia, né, esse ambiente de negócio em todos os sentidos. E as cooperativas têm know-how, sim, e têm resultados produzidos no momento da pandemia, essa do coronavírus, mas uma pandemia política, uma pandemia organizacional do Estado brasileiro. As cooperativas com transparências, com retidão, né, com muita democracia, é uma aula de participação efetiva, conseguiu dar a sua contribuição. As cooperativas podem efetivamente realmente fazer esse alinhamento das oportunidades para o Estado brasileiro. O sistema tributário precisa sim de ser uma ferramenta para corrigir as desigualdades. E as cooperativas já sabem como fazer isso. Então, portanto, eu volto a dizer, nós temos uma mobilização dos nossos parlamentares e a cada dia mais isso tem se consolidado para que possamos ter coragem, para que possamos ter essa determinação, competência técnica, nós vamos nós vamos ser um aliado. Eu tenho tratado isso com o ministro Paulo Guedes, presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem falado em todas as suas falas, ele reconhece a importância e o cooperativismo conseguiu crescer mesmo nessa balbúrdia tributária e às vezes política até recente no Estado brasileiro. A ministra Tereza Cristina é uma ministra que tem esse sentimento, essa sensibilidade, conhece essa nossa pauta, e outros ministros, como da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, o ministro Bento Albuquerque, também das Minas e Energia.
que conseguem entender dessa escuridão do Estado brasileiro, a luz que possa nos iluminar, é o cooperativismo. Por isso, nós temos que fazer o enfrentamento do texto. É um debate que não é fácil, porque, na verdade, você tem que fazer argumentos e competência, mas nós somos convencidos que os nossos números, os nossos resultados que nós produzimos ao longo do tempo vai nos permitir uma oportunidade, Amanda, de enriquecer esse texto. Realmente temos uma entrega, Renato Nobre, que seja da tamanha, da grandeza que o Brasil precisa, né? E nós vamos levar e promover o desenvolvimento em todo o Estado brasileiro. O sistema tributário está bem posto aí, precisamos de um sistema tributário justo, né, que não penalize o empreendedor, para que as pessoas possam ter coragem a cada dia mais de empreender, de produzir riqueza. Essa riqueza tem que ser distribuída, o melhor caminho efetivamente é o cooperativismo. Os resultados que nós conseguimos no plenário, e você, Tânia, conhece bem esse trabalho, você, a Fabíola, você, toda a equipe maravilhosa, a Jéssica, toda a equipe do Sistema CB, eu falo de vocês, que tem uma relação muito direta com o nosso dia a dia, o Sistema CB nos presta, porque às vezes, na dúvida no plenário, os parlamentares conhecem a qualidade do sistema, as cooperativas nossas do agro têm uma importância, um peso muito grande. Você fala do sistema Unimed, você pode falar Sicredi, Sicobi, Cressol, que os parlamentares conhecem isso como ferramentas de oportunidade para a sua região. Por isso, não tenham muita dificuldade, às vezes, em convencer os relatores, porque, às vezes, como eu disse, nessa escuridão, quando você coloca a cooperativa, você coloca uma luz, você coloca uma resolutividade que nos permite fazer esses nossos avanços. Portanto, eu quero dizer assim, da nossa energia, da nossa determinação de olhar para frente, desse nosso desafio de olhar para o país. A missão nossa não é olhar, é pegar as cooperativas, a nossa experiência, e transformar nesse grande campo de oportunidade. Vamos fazer o enfrentamento, vamos fazer o debate. É um longo e necessário caminho a ser percorrido. Possivelmente vamos ter algumas dificuldades internas que vamos superar. Estou muito animado, estou muito confiante para que o Brasil realmente possa ter esse ambiente de incentivar o empreendedorismo, de valorizar quem, como o Márcio disse, quem levanta cedo, quem trabalha muito, que tem que ser honrado. E o Estado brasileiro tem que sair do cangote do cidadão, tem que ser um alinhado. E nós, cooperativos, temos a nossa responsabilidade de dar a nossa contribuição para que também o Estado possa arrecadar, Renato Nobre, e com essa arrecadação fazer uma boa aplicação em segurança, em saúde e em infraestruturas que são necessárias, e temos que avançar também para tirar, né, como sempre disse, o ministro Paulo Guedes fala, né, o sistema tributário brasileiro ele é uma corrente com a bola de ferro amarrado na canela do empreendedor e amarrando com as suas mãos. Precisamos de um sistema tributário leve, ágil, né, com segurança tributária. Imagine, a tomada de decisão é muito complicada pelo nosso sistema. E se o Brasil quer um modelo para poder avançar, a própria ministra Tereza Cristina, quando faz esse movimento, né, de organizar o agro no Nordeste, presidente Márcio, o sistema OCB teve a coragem, a ousadia de apresentar uma proposta para que o cooperativismo possa ser essa ferramenta. O Estado brasileiro, as prefeituras brasileiras, o Estado e a União precisam de ter aliados ao seu lado, né, que fazem a implementação disso, organizam o sistema produtivo, né, organiza a produção capitalista, organiza a produção de riqueza e tem essa capacidade, de forma democrática e transparente, de fazer essa distribuição. Portanto, essa é o nosso desafio. Vamos precisar muito, né, das cooperativas, qualquer pequena contribuição ela é importante. Vamos superar os desafios. É um debate que vai nos exigir horas de dedicação. É um texto complexo que vai impactar nas nossas tomadas de decisões. As cooperativas podem ser solidárias entre si, porque possivelmente vamos ter revisões, sim, de serviço, vamos ter revisão de produto, vamos ter revisões do modelo operacional, vamos avançar agora para o reconhecimento do ato cooperativo. Então, e aí o desafio nosso também de sermos solidários entre nós. Talvez nós vamos ter que repensar internamente o nosso sistema para que possamos avançar em alguns temas e possivelmente, se algum modelo, né, ele não for totalmente contemplado, internamente nós possamos ter um arranjo interno nosso. É hora também de sermos solidários, de praticar o verdadeiro ato cooperativo, entendendo que a doutrina cooperativa está maior do que tudo isso. Então, de novo,
sabemos dessas limitações, sabemos dessas nossas dificuldades, precisamos de conteúdo de informação, não é, de forma alguma, trabalhar o conceito da cooperativa como algo para defender uma corporação. As cooperativas não podem ser encaradas, com muitas vezes, quem não é do sistema, então não é proteger a corporação. É o trabalho para incentivar uma doutrina que foi capaz e está provado, mesmo com a dificuldade de produzir riqueza e distribuir renda para os brasileiros. Esse é o nosso compromisso. Agradecer muito aqui os parlamentares, toda a diretoria da nossa FRENCOP, a registrar a competência do sistema OCB em toda a sua frente. É incrível, né? Eu tenho que trabalhar em outras frentes na Casa do Congresso Nacional, mas eu preciso retratar, porque eu poderia reclamar também, mas relatar que não tem nenhuma entidade que dá o conteúdo e a presteza e a qualidade que o sistema OCB nos dá para que possamos produzir dentro do parlamento. Isso é muito importante. Então, pedir às cooperativas que nos acompanhem, os assessores, para que realmente possam mandar informação, mandar contribuição a todo instante, às vezes da mais simples, da mais complexa, a gente vai organizando esse quebra-cabeça e vamos entregar uma grande peça. E eu vou convencer muito, naturalmente eu tenho a responsabilidade aqui, e agradecer ao governo. Eu tenho a oportunidade também de ser vice-líder do governo, entendo que esse gesto do ministro Paulo Guedes, em nome do governo, como temos 2 PEC apresentadas na casa, o governo trouxe a sua contribuição de conteúdo. Então, um governo que não é autoritário, um governo que não é impositivo, que deu demonstrações claras, em votações importantes, como na Previdência, como no saneamento, como na nova lei do gás, um governo que está realmente dialogando com o parlamento, que reconhece no parlamento a legitimidade e a competência para tratar os temas estruturantes. Então, o governo não é mais ou menos. O governo, quando tem a humildade de apresentar um PL, né, ele poderia fazer isso por diversas ferramentas. Na verdade, ele traz uma contribuição de texto e conteúdo. E, como eu disse, nas tramitações importantes das reformas passadas, o governo foi humilde, o governo foi parceiro, o governo foi entendedor. E para quem sabe, do agro principalmente, na reforma da Previdência, nós tivemos conquistas importantes, né, com o aval do governo, que entendeu que naquele momento era necessário realmente fazer esse gesto com as cooperativas. Então, eu também vejo um governo solidário, um governo que quer contribuir, que a cada dia mais valoriza o modelo cooperativo. Todos os nossos ministros hoje falam brilhantemente do tema, conhecem o tema, acreditam no tema e têm a certeza que vai querer as cooperativas como grande aliado, dando essa oportunidade para que possamos ter um texto a incentivar, a promover o cooperativismo, porque o que o cooperativismo faz, ninguém faz, né? Que é esse diálogo, essa transparência, esse modelo de resolução. Então, também como vice-líder do governo, estou muito animado, porque a cada dia mais, como eu disse, desde o presidente Jair Bolsonaro, ministra Tereza Cristina, né, e tantos outros ministros, mas Roberto Campos o presidente Roberto Campos e do Paulo Guedes e toda a sua equipe, eu percebo a cada dia mais um convencimento, uma maturidade, uma crença e uma confiança. Márcio, essa palavra é sua, né? Não tem uma fala sua que não tem essa palavra, a palavra confiança no sistema cooperativo. Com essas premissas, eu tenho certeza que nós vamos avançar no modelo a permitir com que as cooperativas realmente sejam essa doutrina, a fazer o melhor arranjo entre o econômico e o social. É com essa energia, com essa vibração, que estamos trabalhando muito e nós vamos ajudar o Brasil. O Brasil precisa dessa e tantas outras reformas, precisamos de distensionar o Estado brasileiro, precisamos de renovar as concessões, de segurança do câmbio, modernizar cada dia mais o sistema de crédito, principalmente para permitir que as cooperativas de crédito possam avançar a cada dia mais. As cooperativas de crédito têm feito uma coisa importante, que é baratear o crédito, porque está próximo dos cooperados, está próximo das pessoas, e isso dispensa, isso facilita a tomada de decisão. Então, isso tem democratizado o crédito aos brasileiros. O sistema cooperativo e a Unimed, né, tem dado respostas em momentos difíceis. Né, o sistema Unimed, pela competência e pela organização, também dá resultado espetacular. As cooperativas do agro, né, sabem os nossos desafios, nós temos ainda coisas monstruosas que estão dificultando com que as cooperativas avancem, mas mesmo assim então, é uma resposta de superação a cada dia mais, e posso também levar as educacionais, as de serviços que precisa fazer. Portanto, tem o nosso compromisso, o nosso empenho como vice-líder do governo, também como presidente da FRENCOP, onde sou um parlamentar operário, né? Eu estou à disposição de vocês, assim como todos os parlamentares dos nossos estados. Eu quero deixar aqui ao sistema OCB de todos os estados
né? Nós não temos dificuldade e é preciso realmente que as OCBs dos seus estados, quero fazer um pedido humildemente, para finalizar, valorizem os seus parlamentares, né? Eu gostaria de fazer um pedido aqui, porque esse nosso comprometimento, né, que vai fazer a diferença. Então, aproveitando aqui, possivelmente, nós temos aqui, muitos inscritos, o sistema OCB dos estados estão nos acompanhando. É preciso que vocês prestigiem os parlamentares, conversem com os parlamentares, porque nós vamos estar no campo de batalha, né? Vocês vão trazer conteúdo, vão trazer animação, vão trazer empolgação, mas nós, parlamentares, estamos expostos no campo de batalha, precisamos de conteúdo, naturalmente, mas precisamos dessa energia e dessa vibração nas nossas bases, para que possamos, dentro do parlamento, fazer o enfrentamento, ter a coragem e saber que nas nossas bases nós vamos ter uma proteção cooperativas para que possamos seguir nossa vida. E nós vamos ter a certeza que essa reforma tributária, assim como tantas as outras, nós vamos ter orgulho de fazer essa contribuição, porque daqui a pouco nós vamos olhar no Brasil desse pós-pandemia e ver que as cooperativas deram sim a resposta que o Brasil precisa e merece. Obrigado, presidente Márcio, obrigado, Tânia e toda a equipe, Renato, que nos acompanha aí, obrigado, Amanda, pela sua contribuição e vamos ao trabalho. Isso aí, deputado. Muito bom. Fazer o trabalho que a gente faz, com o primor que a gente tem, é muito fácil quando se tem um deputado tão engajado, tão apaixonado pelo tema, pelo assunto e pela filosofia do cooperativismo como a gente tem o senhor. É uma alegria para nós e, com certeza, é uma alegria para os capixabas. Bom, a gente já está com um pouquinho atrasada a nossa programação aqui. Agradecer imensamente aí a todos os que nos acompanharam até agora, deputado. Ficamos firmes aí nas participações, várias perguntas que nos chegaram. Essas perguntas vão ser remetidas aos ramos, porque agora, deputado, a gente inicia a quarta-feira um ciclo de debates, né, com o agropecuário, e todas as pessoas aqui podendo participar, e muito interessadas, inclusive, nos nossos informativos, então podem aí trazer os seus e-mails, que a gente faz o repasse aí toda quinta-feira desses informativos, para que vocês sigam firmes aí, atualizados na reforma tributária. Deputado, é sempre uma alegria. Oi. Me permite só mais 30 segundos. É uma mensagem muito pessoal. Eu sei que nós enfrentamos muitos desafios até aqui, mas eu não queria fazer uma reforma tributária olhando para o passado. Nós temos que fazer uma reforma tributária olhando para o futuro. Então, não é fazer... a palavra reforma não é, na verdade, eu não gosto muito dela. Eu acho que nós precisamos de um novo sistema tributário olhando para o futuro, das inovações que estão chegando aí, presidente Márcio, da tecnologia que estão chegando. A mudança a gente sabe que vai ser muito rápida, principalmente com o 5G. Não podemos ignorar. As nossas relações de trabalho, produtos e serviços vão ser completamente alteradas, a gente sabe disso. Então, nós temos as nossas dores do passado, mas é ter a ousadia de olhar para o futuro e fazer uma reforma tributária olhando para o futuro. O que nos trouxe até aqui nos trouxe expertise. Então, não é consertar o passado. Naturalmente, claro, tem que fazer essas correções, mas é ter a ousadia de fazer um texto moderno, um texto para frente. Principalmente, como eu disse, nas nossas relações, vou citar o 5G e tantas outras coisas aqui, que vão mudar completamente as nossas relações, tanto com o Estado brasileiro, quanto as nossas relações de trabalho. Lembrando que nós, há menos de 2 anos, na Câmara dos Deputados, nós tivemos dificuldade em regulamentar o home office, o trabalho em casa. Nós não conseguimos avançar, há menos de 2 anos, um texto para regulamentar o trabalho em casa. E percebe-se isso hoje aqui, uma realidade que ninguém perguntou se era ilegal ou se era legal, nós simplesmente nos readaptamos. Então, mostra que em qualquer mudança é ter ousadia e coragem de enfrentar os paradigmas, né, de não só cometer os mesmos erros do passado, mas que possamos fazer um texto olhando para o futuro, para as inovações, para as tecnologias, para a relação de trabalho e assim, mais uma vez, alinhado a isso, a um rigor compromisso com os princípios e valores do cooperativismo, nós vamos montar o Estado que a gente precisa, merece e vai oportunidade para gerações futuras. Obrigado. É isso aí, deputado. Eu acho que é assim que todo mundo que está aqui tem a expectativa que aconteça mesmo. A Fernanda vai projetar aqui, então, a nossa programação de quarta-feira. Presidente, não sei se o senhor quer fazer mais dar alguma palavra aqui aos que ainda estão conosco. Não, e a gente não. vai, então, encerrando o nosso dia, presidente, com muitas participações, com muitas interações no nosso chat.
e com certeza muitas contribuições aí que vão somar a tudo que o deputado comentou, que são as nossas contribuições ao Congresso Nacional, que na sequência aí das nossas discussões irão ser entregues à FRENCOP e a todas as lideranças que estão à frente desse tema. Ok? Então, agradecer novamente, imensamente aí a todos que nos acompanharam nesse dia. Espero ter atendido a expectativa dos senhores. O Sistema OCB projetou isso com muito cuidado, com muito zelo, porque a nossa intenção, de fato, é fazer essa grande discussão, esse grande engajamento aí, para que a gente tenha ali na frente excelentes resultados nesse tema da reforma. Muito obrigado pela participação de todos vocês, espero que vocês estejam bem, com saúde, com os seus familiares. Um abraço e até quarta-feira, terminando com os seus cachorros, presidente. Estão aí, ó, conosco. A campainha do Márcio. Um abraço. De bom. Obrigado, gente. Obrigado, Evair. Tchau. Tchau. Um abraço. Gente, tudo de bom.